Então é isso. Então vamos começar, Luana. Tudo pronto aí? Tudo pronto. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Ah, aquele desafio de deixar certo. Tá, tá tudo certo? Tá aparecendo para vocês? Posso começar, Tô, então? tô visualizando aqui. Vou lá. Esse é o meu... Deixa eu só... Ô, Luana, desculpa, deixa eu Hum. só corrigir. Você compartilhou a tela que aparece de retorno para você da apresentação. Vê se você consegue Ah, parar o compartilhamento e compartilhar a tela principal da apresentação. engraçado para mim tá aparecendo... Será que é porque eu tô com duas telas também? Vou tirar uma tela. Aí. Ótimo, agora sim. É que você tá com duas telas, Luana. Acontece comigo aqui. É, é bom, né, das telas, mas eu não sei porque depois acontecem essas coisinhas. Mas pronto, agora tá organizado. Então, vou lá. Então, esse é meu trabalho de mestrado acadêmico, meu projeto de dissertação, e ele ainda está em construção, eu defendo em fevereiro. Então, estou trabalhando ainda nele. O nome do trabalho é Explorando Relações de Valor entre Empresas e Comunidades Locais. Minha pergunta de pesquisa, então, é como empresas estão construindo seus relacionamentos com comunidades locais. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é por que que eu decidi estudar esse tema, então qual a relevância dele. Então, pelo menos em estratégia empresarial, a gente vê um aumento de estudos em sustentabilidade, mas ainda mais aprofundado em ambiental do que social, e ainda mais falando de stakeholders secundários. Então, a gente tem bastante trabalho sobre stakeholders primários, como funcionários, fornecedores, mas um pouco menos em secundários, principalmente em comunidades legítimas. Eu trago um contexto de país do sul global para a gente, ok, mas quando a gente fala de revistas para fora é um contexto que não é tão estudado. E eu trago também uma perspectiva que é a de governança multi-stakeholder. Então, é uma teoria que está em construção. A gente tem, por exemplo, a Aline Gatinon falando sobre governança policêntrica, a gente tem a Anita McCargan falando sobre nova teoria dos stakeholders. Então, como é algo que está sendo, uma teoria que está sendo construída, tem bastante campo para estudos empíricos também. Então, eu vou trazer o meu referencial teórico. Esse aqui é o framework do meu trabalho. Eu sei que ele é bastante simples, mas ele dá bastante conta do que eu trago aqui, das teorias que eu uso na construção do meu trabalho. Então, a centralidade dele está na governança multi-stakeholder, e quando eu entendo que uma organização está migrando para uma visão de uma governança multi-stakeholder, o primeiro ponto é que ela é fundamentada na legitimidade de todos os stakeholders. Então, por isso a caixinha da teoria dos stakeholders aqui. E a partir do momento que eu entendo que todos os stakeholders relacionados à empresa têm legitimidade, eu preciso entender que existem stakeholders com objetivos que são muito diferentes e até mesmo muitas vezes opostos. Então, a empresa precisa se munir de arranjos organizacionais que dê conta de ouvir a voz desses diferentes stakeholders. E uma segunda parte do meu trabalho, eu trago sobre criação de valor. Então, quando eu entendo que a eficácia dessas ações da empresa se concretiza, a partir do momento que o valor criado realmente é distribuído para esses stakeholders intencionais. E, por fim, eu trago uma última caixinha aqui de externalidades. Ela não vem com uma flechinha, porque eu não entendo ela como influenciando, assim, né? Diretamente, mas eu entendo ela como um ponto importante quando a gente fala de criação e captura de valor. Então, só me aprofundando mais um pouquinhozinho, eu sei que o tempo é curto, mas o que que eu quero dizer com isso, né? Então, quando a empresa, a organização entende que existem diferentes stakeholders com objetivos diferentes, ela precisa ter uma visão que vai muito além de eficiência e lucro. Ela precisa realmente ter uma visão que traga essa voz dos diferentes stakeholders que muitas vezes não vão ter como objetivo final a eficiência e o lucro da empresa, né? E uma segunda parte, né, da criação e captura de valor. Então, quando
a gente pensa que existem stakeholders na empresa que contribuem muito fortemente para a geração de valor, mas não conseguem se apropriar na mesma proporção. Um exemplo que sempre me vem à cabeça quando eu falo isso é sobre a cadeia de alumínio no Brasil. Então, hoje, o Brasil ele consegue reciclar praticamente 100% do alumínio, que é um feito fantástico, mas para chegar nisso é muito baseado na mão de obra dos catadores. Então, mesmo quando a gente está falando de um ponto que algo que do ponto de vista de sustentabilidade é muito positivo, porque reciclar 100% é algo inédito, né? Acho que no mundo afora, mesmo assim eu tenho um custo social muito forte. E aí, quando eu falo em valor, eu preciso ir além do valor econômico, porque existem diferentes tipos de valor. Então, valor econômico, moral, social. Então, um exemplo por exemplo, o home office, que é algo que é muito difícil de você medir, né? Igual o econômico, que é fácil, é monetário, mas é algo que é muito concreto, por exemplo, para mães com filhos pequenos, faz muita diferença para elas. Então, indo aqui para o meu modelo de pesquisa, como eu disse, eu estou ainda construindo o trabalho, mas é uma pesquisa qualitativa e exploratória. Eu estou fazendo um estudo de múltiplos casos homogêneos. A minha unidade de análise é a relação da empresa com as comunidades focais, e eu estou em fase de entrevistas agora, então são entrevistas sendo estruturadas. A minha pesquisa é baseada em Eisenhardt, tá? Em Eisenhardt. Bom, para coleta de dados, eu estou seguindo com 3 casos. Meu critério de seleção, eu poderia pensar na centralidade na empresa ou a centralidade na comunidade. Quando eu fui para campo, eu entendo que a centralidade é no território. Então, essa palavra é muito importante, esse termo, território. Então, dentro desse território que eu estudo, eu tenho que ter os dois lados, né? Eu tenho que ter uma empresa, e o meu corte foi que a empresa deveria ser listada na B3, por eu ter mais facilidade de encontrar dados. Signatária do Pacto Global, porque aí eu entendo que ela tem uma intencionalidade de sustentabilidade, e ela deveria ter uma relação com comunidades locais de longo prazo, não algo muito pontual, né? Uma relação de 10 anos, 15 anos, que seja. E, por outro lado, eu teria que ter ali, nesse mesmo território, comunidades em situação de vulnerabilidade social que são muito impactadas por essa empresa. Eu trago 3 casos emblemáticos. Então, um deles é um território com aldeias indígenas, outro território é de barragem Indique, que depois de Mariana e Brumadinho, são casos que mudaram muito nos últimos anos, e um terceiro território que tem o impacto de um movimento social. Então, por enquanto, eu coletei mais ou menos 15 entrevistas, na verdade são 14, 15 vai ser hoje à tarde, mas já estou me antecipando. E eu, como é um trabalho com a perspectiva de múltiplos stakeholders, achei que faria muito sentido conversar com diferentes stakeholders. Então, eu converso com a empresa focal, com comunidades, ONGs, academia, cooperativas. Eu tenho um universo bem grande de stakeholders no meu trabalho. E aí, por fim, aqui eu determinei objetivos específicos e gerais, né, para o meu trabalho. Vou linkar rapidamente, que eu acho que estou acabando meu tempo. Então, o meu primeiro objetivo era mapear os diferentes stakeholders e entender os tipos de governança. Então, se seria uma governança mais top-down ou uma governança realmente compartilhada. E aqui, assim, eu ainda estou codificando, mas algumas coisas já emergem, né? Que eu já vou vendo que vai aparecendo. Então, para esse primeiro objetivo, eu entendo que essas empresas que têm realmente em suas estratégias uma intenção de uma governança compartilhada, elas já estão migrando para esse pensamento. Eu vejo que elas cada projeto está numa fase, então mesmo que a empresa está muito evoluída, ela pode ter projetos que estão numa discussão muito inicial e outras mais maduras. E eu vejo também que as comunidades, para ter um pouco de força, elas começam a se organizar em, por exemplo, cooperativas. O meu segundo objetivo é identificar os drivers, o que faz as empresas tentarem esse relacionamento com as comunidades. Então, algumas coisas que emergem é que elas têm interesse na licença social para operar, em certificações, elas utilizam os stakeholders como fiscalizadores do próprio território, e para a comunidade é uma questão mesmo de sobrevivência, não emerge muito mais do que isso. E analisar os tipos de valores criados é o meu terceiro objetivo. Então, para a empresa,
ela tem o valor para ela é conseguir ocupar o território de uma forma mais calma, a mão de obra local, e surge também muito essa quebra de preconceitos. Então, eles começam a conhecer mais a cultura, principalmente quando eu falo dos indígenas, e eles começam a entender aquilo, e aquilo é incorporado pela empresa. E para a comunidade, um fortalecimento comunitário, eles começam a entender mais sobre os direitos deles, então eles começam a conseguir cobrar mais coisas. E também, como ali tem uma quebra de preconceito para a empresa, eles também conseguem legitimar a cultura local deles. Claro que tem outras coisas que vão emergindo, mas é que tenho pouco tempo para trazer aqui para vocês. E é isso. Obrigada. Não sei se eu estourei o tempo, espero que não. Então, só um pouquinho, mas não tem problema não. Tudo bem? Obrigado, Luana. Parabéns Obrigada. pelo trabalho. Eu gostaria de abrir comentários e perguntas para os demais participantes da sessão. Se vocês tiverem alguns comentários e perguntas, podem fazer. A gente tem 8 minutos para isso, certo, Leandro? Então, se vocês quiserem, né, acho que pode ser bem válido aqui. Eu vou fazer meus comentários ao final. Luana, teu trabalho é bem legal, tá? Indo ali Obrigada. pro finalzinho, eu vou pegar só o finalzinho aí, que eu acho que é bem importante aí na definição dos seus objetivos. Os objetivos estão meio amplos. O terceiro eu jogaria para o primeiro. Dá uma olhada em um negócio chamado taxonomia de Bloom, que é bem interessante, e um lance sobre os verbos como chama, dos objetivos e das perguntas, né? Então você colocou o teu principal verbo ali da tua pesquisa no terceiro objetivo, que foi analisar. E o mais importante que a tua pesquisa vai trazer de fato aí, pelo menos olhando assim de cara, é essa questão da criação de valor entre os stakeholders aí. Então eu jogaria a terceira para o começo e as duas, segunda e a terceira, e a primeira e a segunda como objetivos secundários aí do teu trabalho, que são extremamente importantes. Vocês estão falando demais aqui, viu, professor? Mas isso é um negócio que eu acho gostosíssimo aí. E analisar, acho que é um verbo bem importante aí, bem mais amplo aí para uma concepção de objetivo geral. Basicamente isso. E teu projeto é maravilhoso, tá? Parabéns. Obrigada. Obrigada. Eu não tinha me pensado nos verbos, realmente. É interessante. Gostei da colocação. Perfeito. Luana, eu, professor, posso só. É porque eu achei Claro. muito interessante, porque, na verdade, a minha revisão sobre ecossistemas educacional é porque é uma revisão que eu fiz para a tese, que na tese eu vou estudar essas relações, mas da rede federal, né, de educação profissional tecnológica, entre as instituições de ensino. E, Luana, eu achei muito bacana, e, assim, o seu mestrado é acadêmico. Eu não sei se depois, com os achados, com o, os resultados da sua pesquisa, mas eu acho que depois daria um artigo tecnológico muito bacana de você propor, a partir do que você está identificando, porque eu até anotei seu nome aqui, mas depois no chat, se né, colocar os e-mails para poder depois fazer um contato, de estratégias e orientar mesmo os gestores, aqui no meu caso, instituição de ensino, mas de outras empresas, a como fortalecer nessas conexões, e bem do ponto de vista prático mesmo, porque eu acho que você vai aprofundar muito nisso, eu achei muito bacana. E eu anotei o seu nome aqui, porque depois, tornando pública a sua pesquisa, eu tenho muito interesse. Obrigada, E Fernanda. parabéns, e Essa parabéns. troca é ótima, com certeza. A fevereiro ela está aí, daí eu acho, espero publicar também em seguida. E eu sigo para o doutorado, também espero que eu siga para o doutorado, então vamos continuar esse contato. Perfeito, anotei aqui, fevereiro, a partir de fevereiro, fazer o contato com você. Perfeito. Deixa eu, não sei se alguém, Jonas, Leandro, vocês querem colocar alguma coisa, senão eu já vou trazer uns pontos aqui. Posso seguir? Pode O... seguir, professor. Perfeito. Luana, acho que tem alguns pontos, né? Você falou, vamos pegar até a última frase, a questão de publicação. Eu sei que é um trabalho que está em construção, né? Mas olhando o seu texto, tem que fazer algumas adequações ao formato, né, que você mandar para publicação. Inclusive, essa própria estruturação que estava de objetivo principal e secundário, né? Num artigo, você não coloca isso numa seção separada, né? Se você olhar o seu trabalho escrito, está lá, introdução, né, objetivos, né, dois, não. Ele tem que estar mais dentro e coeso, né, dentro do texto. Então, acho que esse é uma parte interessante.
E claro, como que eu falei, né? E na hora que eu tava lendo, eu levei um susto. Eu falei, mas por que tá tudo no futuro aqui? Eu falei, mas isso não aconteceu. Daí depois, lá no meio, eu falei, puxa, peraí, não foi coletado ainda. Agora entendi. Mas eu acho que é legal na hora que você for publicar, adequar todos os tempos verbais também. Eu acho que o cuidado é bem interessante para se ter. Indo mais alguns pontos mais específicos, né? Na hora que você mostra o porquê o trabalho é importante, você fala que é um assunto pouco estudado. Mas no próprio slide, a referência que você colocou é de 2017, tá? De 2017 para cá, a gente teve muita coisa, inclusive uma pandemia aí no meio, tá? Que mudou muito as publicações, as temáticas das publicações. Acho que seria interessante você trazer uma situação mais atual e não precisa necessariamente falar que é pouco estudado, tá? Um cuidado que a gente tem que ter na hora de publicar não é que é falar que é pouco estudado. Na hora que você monta as justificativas, indica os gaps para publicação, é importante você falar, o assunto é estudado até aqui e meu trabalho vai assumir daqui para cá, tá? Na hora que você coloca essa justificativa que o assunto é pouco estudado, ela fica um tanto genérica, tá? Então é legal você colocar isso, olha, trabalhos foram feitos estudando desse ponto de vista, analisando essa relação, mas é importante a gente analisar a partir daqui. Tá? Eu acho que é bom fazer essa delimitação, pensando até em publicações futuras, inclusive acadêmicas. Um outro ponto, deixa eu ver quanto que eu tenho de tempo aqui. Ô, Luana, se você puder, você pode apresentar novamente seu framework, o slide que está o framework que você está utilizando? Perfeito, não precisa colocar em tela cheia, não. Vamos pegar que está aqui. Qual que é a minha preocupação dele, tá? Acho que está muito legal. Eu entendi que você está pegando uma análise mais evolutiva, que de teoria dos stakeholders, lá do Freeman, você está indo para a governança multi-stakeholder, que você Uhum, vai indo para criação de valor e captura de valor. Eu só queria confirmar se é isso, tá? Porque é uma coisa muito importante, principalmente no mestrado, mas não somente no doutorado, tá? Eu tive um orientador, um professor no doutorado, e falou algo muito importante. Você trabalhou mais do que duas teorias, a chance de você se enrolar é muito grande, uhum, tá? E não se preocupa, aí é uma posição minha. Se o seu orientadora falar o contrário, sei que ele está falando. Mas a gente tem uma visão no Brasil um pouco de criar essa coisa mais evolutiva. A gente veio da teoria A, depois vai para B, depois vai para C, e no final você gasta 30, 40 páginas no seu referencial teórico só para falar da evolução da teoria, né? uhum, Vai direto na teoria que você está estudando, tá? Então vai, e de novo, a minha posição, se o orientador falar diferente, segue o que ele está falando, mas tenta trazer, e principalmente para artigo, uma coisa mais enxuta. E toma cuidado com na hora que você falou de arranjos organizacionais, porque ele pode ser um tema relacionado, mas não abre um capítulo para isso, né, no seu uhum. trabalho, se não for necessário. Que uma Tá. vez que você abre esse capítulo, você cria um dado a mais, né, um conjunto de variáveis a mais para você estudar. E talvez não faça sentido. Posso só fazer uma pergunta relacionada a isso? Claro. O que eu fiquei temerosa quando eu escrevi é que tanto a governança multi-stakeholder como criação e captura de valor, pelo menos em estratégia, não, não sei se eu posso falar assim, mas eu entendo como uma perspectiva, não é uma teoria tão consolidada. E aí eu falei, bom, então eu preciso de uma teoria bem fundamentada, como a teoria dos stakeholders, para dar um embasamento, sabe? E aí eu fui crescendo as teorias. Aqui ainda já está resumido, porque eu fui muito além, né? Viajei, coloquei 50 teorias, Sim, eu e é normal. fui enxugando, 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 mas eu fiquei com medo. Eu sei que tá muito, mas eu fiquei com medo de serem duas teorias não sei se existe forte e fraca, sei lá. Entende onde que eu fui, para onde que eu Então, fui? entendo. Eu acho, de novo, são duas áreas as quais É, eu não conheço muito, tá? Né? A gente vai tá. estudar estratégia, tem diversas áreas, não são as áreas que eu sou mais focado, né? O orientador do NIST, pelo menos pelo que eu vi lá, né? O Beni, o professor Beni, nada de Dá braçada uma nisso. opinião, professor, aqui. Claro, Eu claro, sugeriria, claro. eu sugeriria, viu, Luana, que o professor está colocando aí, fazendo colocações bastante pertinentes. Eu mesmo me enrolei também nisso, tá? Meti aqui uma pancada de coisa aqui na minha, também tive que tirar. Mas, ó, só teoria dos stakeholders aí. E criação e captura de valor, você já tem material aí para 5 teses. E eu jogaria governança, arranjos organizacionais e externalidades como consequências do teu trabalho.
entendeu? Como consequências, como preditores, como é que chama? Como consequências, né? Causas e Ela efeitos, já entendeu? Eu ela faria já assim. está avançando, né? Pelo que você falou, Luana, você já vai defender em fevereiro. Então já tem muita coisa Sim. feita. Pensando em publicações, é importante que você simplifique para publicação, tá? Você não vai ter tempo para explicar numa publicação. Tá, desculpa, Nath, é que eu até entrei aqui Eu só não porque eu li tô o, vendo que o o tempo está trabalho dela, avançando. professor. Tá certo. Oi? Eu não li o trabalho dela, mas olhando aqui esse framework dela aqui, é muita informação para ela, tadinha, Muita né? informação. Muita informação. O Leandro já está me cobrando aqui do horário, a gente vai passar para a próxima apresentação, mas obrigado, Luana, pela apresentação, é um trabalho que eu tive Obrigada, bastante potencial, tá? Mas eu acho obrigada. que todos fizeram contribuições valorosas aqui, tá bom? Muito Muito obrigado. obrigada. Fernando, o próximo é o senhor, certo? Sim, sim. Vai ser pelo vídeo, eu não sei Da como. maneira que você preferir. Se você quiser colocar o vídeo, se você quiser fazer a apresentação ao vivo, Se for pelo vídeo, Deixa eu eu ver. posso Você transmitir aqui. consegue aí, Liam? É porque Sim, eu tô no outro computador. tá, só um momento. inclusive o vídeo para testar o sistema aqui foi o seu, então já tá engatilhado ali. E o meu, e eu falo muito baixo, então foi uma luta fazer esse vídeo. Seu microfone tá desligado, professor. Vou falar que deu para entender, mas já está no ponto aí já, né, Leandro? Então, vamos lá. Leandro, para mim tá mudo. Não sei se para vocês eu não estou ouvindo nada aqui. Não sei se compartilhou com áudio, acho que vale. Fecha o compartilhamento, compartilha de novo. Isso, só um momento. Leandro, eu consegui baixar a apresentação aqui. Você quer que eu abra Tanto ela vai. aqui? Se você quiser apresentar, tudo bem. Pera, deixa eu É que eu abrir ela. esqueci de compartilhar o som aqui. Para mim tá normal. Ok. É porque eu consegui baixar ela aqui. Só me confirme se vocês estão visualizando. Sim. Sim, não, perfeito. Como eu falei, é uma revisão da literatura de dos artigos da tese de doutorado que a gente fez, eu fiz junto com o professor Sérgio Augusto, no sentido de identificar os elementos chaves que influenciam o ecossistema educacional. Então, foi uma revisão sistemática da literatura. No contexto introdutório, a gente traz as instituições de ensino como ponto central ali. A Luana traz as empresas, né, as organizações como um todo. Aqui o nosso foco é na instituição de ensino. Então, na introdução, a gente aborda essa importância da atuação de forma colaborativa. Então, essa metáfora do ecossistema como uma abordagem que já vem sendo discutida na literatura, uma abordagem importante para entender melhor as características desse ambiente e as relações que se criam ali, a importância e o impacto que isso tem nas organizações como um todo. O nosso foco dessa revisão, ele vai trazer como ponto central as instituições de ensino dentro do seu ecossistema educacional. E aí a gente traz, né, a abordagem do ecossistema, então a gente traz como que o fato das instituições de ensino, o fato de elas desempenharem esse importante papel, tanto na entrega, né, do capital intelectual, a formação e a produção de conhecimento, e o desenvolvimento que ela proporciona no seu entorno, ela é um importante, ela é um integrante ali desse ecossistema, então o entorno dela se torna, é o que é considerado na literatura por um ecossistema especial. Então, assim, a literatura sobre esse tema, ele vem se expandindo, a gente identificou uma expansão desses estudos e a partir no artigo, né, a gente traz a justificativa de se tornar um cenário fragmentado para justificar essa revisão da literatura e alguns estudos sobre revisões, né, que utilizaram a revisão da literatura, eles focaram muito nas metodologias, nas teorias utilizadas. Então, o nosso
do ponto de vista mais específico, para identificar os elementos, quais elementos foram apontados pelos resultados dessas pesquisas, os elementos que influenciam essas relações. Na metodologia, a gente faz aquela etapa de formulação da pesquisa, a gente adotou um protocolo Prisma, então a gente utilizou os termos ecossistema educacional e os seus sinônimos. Então, a partir dali, a gente realizou a busca na Scopus, Web of Science, a gente fez um filtro inicial dos termos, depois, a partir da leitura do título e resumo, a gente chegou a um portfólio final de 96 artigos para análise dos resultados. Com o primeiro artigo, a gente encontrou, ele buscou examinar, né, o primeiro estudo identificado no portfólio, ele buscou examinar as influências de orientação de valores nas decisões curriculares. Então, esse estudo identificou que professores que valorizam o domínio de conteúdos aprendizados, eles têm uma sintonia maior com os alunos. Por outro lado, aqueles que priorizam questões mais amplas, como integração ecológica e transformação social, essas percepções, há divergências entre as expectativas dos estudantes com relação ao aprendizado em sala de aula. E o estudo mais relevante dentro desse portfólio, aqui uma análise mais geral mesmo dos artigos, ele buscou analisar, né, a adoção de tecnologias nas escolas e identificou que a interação entre professores e a tecnologia, como que os professores entendem e aceitam essa tecnologia, ela é um elemento central e destaca novamente a importância dessas relações sociais aqui do ponto de vista interno no processo de aprendizagem dos alunos. Esse é o artigo mais relevante. Um fato que pode ter impactado nisso é a pandemia, que acabou fazendo essa migração do ensino remoto para o ensino remoto. Aqui a gente tem uma etapa do artigo que a gente faz a análise de concorrência das palavras-chave. Então, a gente identifica um cluster mais focado no termo humano, então ele vem trazendo aspectos de gênero, dos adolescentes, do processo ali de mudança dos adolescentes, e um destaque que foi identificado foi a falta de segurança percebida por alunas e o papel que as professoras têm, principalmente em disciplinas, em cursos que historicamente eram ocupados por homens nas áreas de engenharia, o papel que essas mulheres, as professoras têm nessa liderança, nesse movimento feminino. O cluster 2 mais focado na bullying e vitimismo, então aqui mais do ponto de vista das interações negativas e a falta de segurança que os alunos vivenciam na sala de aula. Um terceiro cluster sobre violência no ambiente social e as dinâmicas entre os pares. Então aqui já extrapola um pouco que é a relação de pais e professores. O quarto cluster é sobre os processos de aprendizagem prática, que vem trazendo a importância de se alinhar o currículo e as metodologias de ensino ao mercado de trabalho, às competências empreendedoras, e um quinto cluster sobre a incorporação da tecnologia para acompanhar essa realidade digital e o avanço que vem, que tanto os jovens quanto não só os professores, né, toda a equipe técnica ali também das escolas, elas estão inseridas. Aí o ponto-chave do estudo, e a gente, perdão, a gente faz um resumo aqui por conta do tempo, mas a gente identificou fatores do ponto de vista interno, que aqui a gente traz a metáfora da ecologia da instituição de ensino, que influenciam mais diretamente o indivíduo, e fatores que a gente está chamando do ponto de vista externo, que fazem parte desse ecossistema, mas que influenciam os indivíduos dentro das instituições. Então, como fatores internos, a gente identificou fatores relacionados a apoio e à própria cultura interna, então apoio emocional, social e acadêmico, tanto para os alunos quanto para os profissionais, no sentido de evitar adoecimento dos professores, dentro das relações que são criadas com os alunos e com a comunidade, com os pais, e o quanto essa cultura, a cultura da instituição influencia e pode facilitar e influenciar esses aspectos negativos. Diversidade e inclusão, que aí vem a fatores
relacionados ao compromisso que a instituição tem com a diversidade, a equidade e a inclusão dentro do seu ambiente. O ensino-aprendizagem, que aí vem dos métodos de ensino, né, os currículos inovadores, relevantes. Estrutura e recursos, que aí são fatores que são percebidos por esses atores internos, né, recursos físicos e tecnológicos utilizados pela instituição. E o fator segurança, que envolve tanto integridade física e emocional desses atores, tanto alunos quanto os profissionais. Fatores externos que impactam ou estão presentes no ecossistema dessas instituições, mas que, de certa forma, também impactam o ambiente interno delas. Um dos fatores internos é a colaboração e a rede de relacionamentos, que é a capacidade que essa instituição tem de estabelecer essas parcerias. Aí, aqui, quando a Luana estava apresentando, eu fiquei pensando o que é, é, eu já posso trazer aqui também para a pesquisa, para minha pesquisa empírica, mas aqui os fatores externos, eles vão focar nessas relações, nessas parcerias com outras instituições de ensino, empresas e comunidade, a relação com as famílias, então, tendo ali a família como um ponto, um fator principal ali de apoio aos alunos e a relação deles com os professores, com os profissionais, também impactam na qualidade de vida deles. A cultura e os valores institucionais aqui do ponto de vista de como essa identidade da instituição é percebida pelos stakeholders externos. Então, aqui não como um fator interno, mas como isso é percebido pelas entidades presentes nesse ecossistema. E as políticas de governança, que envolvem essas regras e processos para o funcionamento da instituição, mas também sobre o olhar do ator externo, né, do stakeholder, do ambiente externo, de como a ética e a transparência financeira, por exemplo, elas impactam a sua imagem e governança. Então, a gente identifica os fatores e, a partir das categorias que a gente identificou, que emergiram, a gente classifica entre os fatores internos e externos da instituição. Aí, aqui, como conclusão, a gente retoma, né, a importância da existência, reconhecer a interdependência desses fatores externos e internos, para compreender melhor o ambiente que essa instituição de ensino atua. E esses fatores, eles moldam essas interações institucionais. Então, por exemplo, o impacto na experiência dos alunos, elas o impacto, elas vão ser fruto também dessas estratégias que consideram essas complexidades e como que as instituições de ensino respondem a esses desafios, tendo em vista que um dos papéis dela principal ali na sociedade é a entrega desses profissionais qualificados para atender as demandas não só de empresas, mas da comunidade como um todo. Eu extrapolei um pouco, mas basicamente a revisão ela vem abordar, o foco é abordar esses fatores dentro do ecossistema. Desculpa, Perfeito, eu coloquei um despertador aqui. sem problema. Obrigado, Fernando. Muito interessante o trabalho. Novamente, eu vou fazer meus comentários ao final, mas se alguém quiser, né, Luana, Nath, Leandro, Jonas, fazer algum comentário ao trabalho do Fernando, à vontade. A gente vai ter aí, deixa eu colocar, vai 7 minutos para isso. Eu, na verdade, tenho uma dúvida se você vai jogar ali dentro das tuas descobertas o impacto das tecnologias digitais e etc e tal aí, no meio dessa confusão aí toda. Porque tem um É, impacto grande ali, né? Tecnologia digital está em tudo hoje. A gente está aqui conversando digitalmente, né? Então, sim, é Nath, né? Nath. Não, então, essa revisão, a princípio, foi para identificar os fatores que os artigos apontaram, mas em relação à tecnologia, eles abordam muito a dificuldade como o termo de busca foi ecossistema educacional, eles abordam muito a dificuldade que os profissionais nas instituições de ensino têm em aceitar a tecnologia e o domínio que eles possuem em relação a ela. E alguns identificaram que da necessidade das instituições de ensino promover competências nesse sentido. Então, está muito mais no aspecto do indivíduo, os estudos, por isso que do fator externo não trouxe a tecnologia, só do fator interno. Então, esses estudos em si, eles buscaram só essa percepção do indivíduo e quanto impacta.
E da importância da instituição promover essa capacitação docente, porque os alunos estão cada vez mais tecnológicos e isso afeta o psicológico dos professores e afeta até a forma como ele conduz as, as aulas, né, o aprendizado. Mas para a tese, é porque na tese a gente utilizou uma evocação de palavras em um primeiro artigo com os gestores responsáveis pela governança da rede, então todos os pró-reitores e diretores sistêmicos de todos os institutos federais. E a segunda peça a gente aplica um questionário para evocação de palavras com servidores dessas instituições para identificar a percepção deles da atuação da sua instituição dentro desse ecossistema. Então, tanto a percepção de gestores da alta a gestão responsáveis pela governança da rede, não da instituição, mas da rede como um todo, e dos servidores para entender e confrontar essas percepções e quais estratégias são utilizadas e podem ser utilizadas, que aí é do ponto de vista da entrega prática da pesquisa. Mas está em andamento também. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Fernando, eu tenho uma dúvida. Em relação ali à ferramenta que você utilizou, né? Em relação às palavras-chave, você usou as palavras do autor, porque ele tem aquele outro esquema, né? Keyword plus, né? Qual dessas Uhum. você utilizou no seu trabalho? Você fala para fazer a busca ou para montar aquele Porque quadro? para montar aquele mapa, né? Porque aí Uhum. você citou, né? Que você utilizou a palavra-chave, né? Aí a ferramenta tem palavra-chave do autor e palavra-chave Keyword Plus, né? E você pode Ah, tá, eu não utilizar. especifiquei. Não, você sabe por que que eu estou perguntando? Porque uma vez eu utilizei essa ferramenta, eu fiquei com dúvida, porque o, na Web of Science, quando você gera o arquivo, ele gera as Keyword Plus para você, né? Porque o Uhum, Bibliometrics, sim. ele trabalha mais com o arquivo do Web of Science, né? E você juntou os dois arquivos, da Scopus e o Web of Science, é isso? Isso, porque aí eu usei o É, Stata o para Stata fazer e essa integração, mas aí a no integração. Bibliometric eu configurei para Sei. Keywords Plus mesmo. Então, e aí eu fico em dúvida, porque eu fiquei em dúvida na época, não sei se você chegou a ver, depois se você quiser dar uma olhada nisso. Se você usou aqui o Word Plus, parece que no Scopus ele não gera essa variável, vamos dizer assim, né? Essa dimensão da Keyword Plus, somente keywords do autor. Aí depois você dá uma olhadinha nisso, porque eu fiquei com dúvida em Uhum, relação. Porque se uhum. você puxar pela Keyword Plus, ele só vai pegar na Web of Science. Deixa eu Do até website. complementar essa parte do Leandro, porque para visualização, Fernando, você usou o Voz Viewer, certo? Né? Aquele mapa do cluster é uma saída do Voz Viewer, certo? Não, não, tudo Bibliometrics. Ah, é? Nossa, ele parece muito o Voz Viewer. Achei que era o Voz É, Viewer ali. ele tá. Deixa eu só. É porque são duas revisões que eu fiz. Não, acho que foi. A Essa daqui figura foi 4 toda. foi gerada pelo Bibliometrix? Foi. Acho que foi. Nossa, parece muito do Voz Viewer, tá? Mas o ponto que eu Ele ia tá com a versão chegar. atualizada. Ah, perfeito. Não, o ponto que eu ia chegar, né, até fazer a pergunta, na hora que você fala que configurou para ele identificar os sinônimos e colocar como uma única categoria, você fez um thesaurus para isso ou foi uma configuração automática do software? Do Bibliometrics. É porque, na verdade, o Tesouro eu fiz para busca no Scopus e no Web of Science, que eu usei os termos. Para o software, você só configura, é igual aos viewer mesmo, você só vai configurar para ele utilizar, o que o Leandro É, falou, ou as palavras-chave. eu só tomaria cuidado com isso, né? Qual que seria a minha sugestão para fazer ficar um dado mais rico? Você extrair tanto o keyword quanto o keyword plus, criar um único campo, colocar as palavras e gerar um thesaurus, seja para o Bibliometrix, seja para o VozViewer, enfim, e faz para ele pegar os sinônimos por esse thesaurus.
todas as vezes que eu tentei, pelo menos pelos Voice Viewer, não sei, não utilizo o Bibliometrix, mas toda vez que eu tentei pelo Voice Viewer, não fica uma análise muito legal, né? Então, eu acho que é Uhum, importante a gente falar para ele, olha, quando você vê essa palavra, identifica para essa. Quando você vê essa palavra, identifica para essa por meio do Thesaurus. Pode ficar um resultado melhor, tá? Eu tinha feito umas entendi. outras anotações, mas deixa eu ir para a principal aqui, que eu gostei muito do trabalho, tá? Ficou um trabalho bem interessante. E eu só queria ver com você, pensando no artigo, né, nem tanto na tese, talvez para a tese até ajude, mas pensando para um possível artigo para publicação, fazer um resumo, né, um quadro resumo das contribuições do seu trabalho. Um problema de revisão sistemática, né, e tudo mais, é que você gera muito dado de texto. Então pode ser Uhum, interessante, olha, esses achados ou essa forma de estudo estão nesses trabalhos aqui, né? E o objetivo é esse, ou alguma outra coisa. sim. Então este quadro é importante, tá? Você fez algumas coisas interessantes, né? Tá bem interessante o trabalho, só que na hora que você começa a ler, principalmente aqui, né, a seção tem 3.3, tanto a seção 3.3 quanto a 3.2. A 3.2 até que tem um resumo ali na figura 5 do mapa temático que é bem interessante. Mas a 3.3 você parte do modelo conceitual, mas aí você vai jogando texto, 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 texto. Entendi, Talvez identificar quais atores estão presentes em cada etapa do modelo conceitual possa ser interessante para quem for uhum, olhar o seu trabalho posteriormente. entendi. É porque meio que na análise ali eu consolidei, né? Eu falo alunos, professores, eu falo esses atores, mas eu não identifico Exato. mais especificamente. Tá bom? Perfeito. Obrigado. Deixa eu correndo aqui para o próximo, né? Sempre um problema a luta com a agenda. Jonas, tudo pronto aí? Obrigado, Fernando. Obrigado, É, gente. se for possível passar o vídeo, Tá, eu vou passar o vídeo, só um minuto. Eu vou compartilhar o som, agora vai dar certo. Examinando o impacto da distância adicional subnacional no desempenho das subsidiárias multinacionais. O artigo foi submetido para a área Estratégia e Organizações. O tema Clusters, Redes de Negócio e Cooperação. Autores Jonas Fernando Petri, Mohamed Amal, Dinorá Eliette Floriano. A distância adicional ela é reconhecida na literatura por afetar a estratégia das empresas multinacionais. E existe uma conceituação sobre disparidades regionais que representam então desafios e oportunidades únicas para as empresas multinacionais. A decisão sobre a localização subnacional ela é uma dimensão para as empresas multinacionais para se posicionar em um ambiente cultural e institucional diferente do seu país de origem e deve, portanto, né, influenciar significativamente no desempenho e pela questão da região. As premissas, então, que são assumidas sobre essa perspectiva subnacional, de que uma suposição de não homogeneidade dentro das fronteiras nacionais de um país. A segunda premissa é que a tomada de decisão em nível subnacional está relacionada então às características da indústria, à escolha da localização subnacional e ao modo de entrada. E a terceira premissa é de que as regiões subnacionais são vistas então como regiões periféricas, mas que têm potencial de se envolver com redes globais e possuem então recursos de baixos custos, né, como mão de obra mais barata. Ou seja, né, buscam então se beneficiar de vantagens baseadas na proximidade. A lacuna, então, que surge para esse estudo é de que há uma falta, há uma carência de estudos sobre disparidades regionais dentro de países emergentes, e o foco, então, é a proximidade espacial como um fator de mediação na relação entre a distância institucional subnacional e o desempenho das subsidiárias no Brasil. O objetivo é analisar como essa proximidade espacial afeta essa relação entre a distância subnacional e o desempenho das subsidiárias, e então a relevância é que explora então a importância de diferenças regionais para o sucesso em mercados emergentes. O foco central então é a proximidade, né, que está vinculado a questões geográficas, institucionais, cognitivas, sociais e organizacionais, que é essencial para entender então como as empresas multinacionais podem atenuar
levar os desafios associados à distância institucional regional, aproveitando vantagens locais que melhoram, então, o seu desempenho. A distância, ela refere-se, a distância institucional, ela refere-se às diferenças das instituições regulativas, cognitivas e normativas entre os países, e que tem um impacto significativo, então, nas estratégias e no desempenho das empresas multinacionais. A distância, ela passa, então, a mudar o foco da conceituação nacional para uma questão mais subnacional, reconhecendo, então, a heterogeneidade espacial dentro dos países, onde as regiões apresentam paisagens institucionais diversas. As regiões de um país, elas podem apresentar profundas diferenças em estruturas regulatórias, desenvolvimento econômico, normas culturais e até mesmo em práticas de negócio. Essa heterogeneidade subnacional existe em diferentes níveis de localização dentro de um mesmo país, impactando significativamente no comportamento e no desempenho das subsidiárias estrangeiras. Então, a proximidade, ela é como uma resposta estratégica. A proximidade desempenha um papel essencial como uma estratégia para as empresas multinacionais para lidarem com a diversidade subnacional. Ela se refere não apenas à dimensão geográfica, mas também à proximidade institucional, cognitiva, social e organizacional. Essas formas de proximidade facilitam o acesso às redes locais, conhecimentos e recursos, permitindo então que as subsidiárias atenuem os impactos negativos das instâncias institucionais subregionais. A busca então por proximidade, né, de ajuda das empresas multinacionais ao se integrarem melhor aos ambientes locais ou local, então vem promovendo eficiência operacional, inovação e desempenho superior. Contudo, é importante equilibrar a proximidade, evitando então a sobredependência desses contextos locais, também que podem restringir essa flexibilidade estratégica e inovação. Isso vem lá de Boschman 2005. Ao utilizar a proximidade, então, como uma estratégia de integração regional, as empresas conseguem desenvolver vantagens competitivas, explorando recursos específicos de cada região e construindo laços fortes com o mercado local. Para isso, foram estabelecidas, então, duas hipóteses. A primeira, de que a distância institucional subnacional ela tem um impacto negativo no desempenho das subsidiárias, e a segunda hipótese estabelecida de que a proximidade regional ela tem uma ação de mediação nessa relação entre a distância subnacional e o desempenho. Aí, com isso, é apresentado um modelo conceitual, de que um lado você tem a distância subnacional, a proximidade com mediação e o desempenho das empresas. A metodologia. O contexto de análise foi o Brasil, que é a maior economia da América Latina, com forte presença de investimento estrangeiro direto. Foram analisadas 316 subsidiárias estrangeiras, em diferentes setores, em 15 estados. As variáveis, desempenho, né, distância subnacional, está relacionada à customização, distância cognitiva, etc. E o papel de proximidade, né? Então, proximidade institucional, organizacional, cognitiva, social e geográfica. Ela tem, então, uma ação como mediação, impactando no desempenho das subsidiárias, e aí, é claro, a busca do equilíbrio dessa proximidade para evitar a sobredependência. A técnica de estatística foi utilizada a análise de trajetória estrutural baseada em regressão para testar essas hipóteses sobre os efeitos subnacionais e o desempenho das subsidiárias no Brasil, e a mediação, então, ela foi analisada como uma ferramenta estatística do Process V3.5 no SPSS, e os testes, então, seguiram as suposições de linearidade, normalidade, né, conforme pressupostos lá de AIS 2018. Os resultados, os principais achados, então, né, as implicações. O mediador estratégico, a proximidade atua então como mediador, atenuando os efeitos negativos das distâncias institucionais, né, subnacional sobre o desempenho das subsidiárias das multinacionais estrangeiras. Né, há vantagens operacionais. A proximidade ela facilita o acesso às redes locais, conhecimentos e recursos, o que melhora então a integração e a eficiência das empresas nessas regiões onde elas atuam. E as estratégias regionais, então, elas são customizadas. Então, as necessidades e estratégias específicas para cada região subnacional é destacada, reconhecendo que as diferenças internas, né, de cada país, elas são essenciais, então, para o desempenho das empresas multinacionais.
evidências empíricas. Então, ainda fornece evidências empíricas sobre as influências das diferenças regionais no desempenho das subsidiárias, enfatizando essa heterogeneidade dos mercados emergentes. Né? Além disso, o artigo faz uma integração da perspectiva de negócios internacionais, né, com a construção teórica da geografia econômica, fornecendo uma compreensão mais aprofundada dessas influências regionais. E o artigo também, então, o estudo ofereceu insights práticos sobre como a proximidade pode ser usada como uma ferramenta estratégica para superar esses desafios nacionais e melhorar a performance das subsidiárias em ambientes regionais diversos. As considerações finais. A proximidade, ela mediou a relação entre a distância nacional e subnacional e o desempenho das subsidiárias. Né? Estratégias específicas para cada região subnacional, né, aumentam então a competitividade das empresas. Para recomendações, estratégias específicas então para cada região subnacional. As limitações de estudo estão focadas apenas então no Brasil, né? Possíveis estudos podem então analisar outros setores e outros países. Aqui as principais referências, né? E agradeço. Obrigado. Perfeito, obrigado, Jonas, né, pela apresentação. É um trabalho bem interessante. Vamos deixar aqui mais 8 minutos, né, para as discussões, né? Não sei se alguém quer ter algum ponto que gostaria de trazer. Gostaria de começar. Então, deixa eu já trazer alguns pontos aqui. Jonas, gostei muito do trabalho, né? Tá bem interessante. É, Eu acho que não tem, eu acho que tem algumas considerações, começando, acho que até pela principal, não com base na apresentação, mas com base no próprio artigo, né? Os dados, a metodologia está muito bem trabalhada, tal, mas eu acho que a gente poderia trabalhar melhor a introdução aqui, justamente para mostrar os gaps, né? Se você olhar o trabalho escrito, você vai ver ali que na página da introdução, naquela página, o parágrafo 1, desculpa, parágrafo 2, 3, 4 e 5, ele vai mostrar alguns gaps, vai mostrar porque é importante, mas ele não traz nenhuma referência para justificar isso, né? Ele traz ali, então ele vai mostrando, falando que é importante, né? Então, né, apesar da extensa pesquisa na distância institucional, né, na distância institucional nacional, há necessidade de maior compreensão, e aí vai, só que ele não está justificando isso. Né? E eu acho que é até importante a gente trazer um ponto que eu trouxe lá na apresentação da Luciana, né, da gente não delimitar, falar, olha, não tem nada sobre o assunto, mas ó, foi estudado até aqui, foi trazido deste ponto até este ponto, para a gente construir esse gap. Porque eu acho que essa é a principal fragilidade que eu vi no trabalho como um todo, né? O restante está muito bem fundamentado, mas isso me chamou bastante atenção logo de cara. E uma outra coisa que me chamou a atenção, isso aqui é mais cosmético, mas não é tão cosmético, mas pode ajudar, a redação das hipóteses, né? Na H1, lá no trabalho escrito, lá na página 4, você coloca que a distância institucional está negativamente correlacionada com a performance das MNS. E na hora que você trouxe esse correlacionado, eu já fiquei pensando em correlação. Né? Não seria o caso de a gente trazer o que impacta negativamente esta relação, né? Para a gente não criar essa expectativa de uma correlação ali na frente. Eu falei, mas na hora que eu li, eu falei, peraí, por que que vai trabalhar isso com correlação, não com uma regressão, né? Ou equações estruturais, enfim, né? Não entendi, fiquei com essa perspectiva, e na hora que você apresenta algum método, o método é correto, mas cria essa expectativa ali atrás. E na hipótese 2, né? Você coloca uma explicação do que seria os efeitos de proximidade regional. Eu não vejo essa necessidade dessa explicação, uma vez que ela está explicada no parágrafo todo o conteúdo anterior. Acho que poderia ir mais direto ao ponto para a redação da hipótese, que é ficar mais sucinta, mais direto ao ponto. E como último característica aqui, isso é uma dúvida, né? Foi muito interessante a tabela 1 que você coloca, e onde você coloca lá, né, todo o construto, quais são os indicadores, as referências, está tudo lindo. Só que na hora daí você coloca ali que as variáveis de controle, né, você fez a transformação pelo log, né, para algumas,
E quilômetro, você não fez nenhuma transformação? Né? Quilômetro e trocou o valor normal dele? Como foi? Não, o quilômetro a gente fez uma conversão de cinco, de seis, transformou numa escala de 7 pontos também. A Perfeito. gente, Eu não vi, eu não achei no texto, posso ter comido bola, não, não mas como que colocou. você já está colocando essas transformações aqui na tabela, seria legal colocar essa também na tabela aqui. Isso, não, foi um erro meu. Esse artigo é um artigo que a gente já está trabalhando há uns 7, 8 anos, sabe? A gente já levou pau pra caramba. E porque é uma quebra de paradigma essa discussão de distância institucional, né? A literatura reconhece a distância institucional entre países, mas ela ainda não agora está começando essa discussão. Olha só, eu defendi essa tese em 2013 e lá eu já apanhei. Porque quando você fala que em mercados emergentes você tem diferentes contextos institucionais dentro de um país, isso para a Sim. literatura de negócios internacionais é inadmissível. Eles entendem que isso é entre países, né? Não dentro de um país. Então, cara, eu já levei tanta porrada nesse artigo, mas ainda a gente está, já estamos nas versões. A última eu levei foi agora no Armap, foi um pré-aquecimento para o IB, né, da International Business. E aí um dos pesquisadores americanos simplesmente ele assim, isso não existe, cara, distância, né, subnacional. Então, só para você ter uma ideia, isso foi agora em fevereiro, março, né? Então, mas enfim, a gente está aí melhorando e essas considerações, observações sempre são relevantes, né? E a ideia é conseguir aí publicar e bora ver, de repente, mais um ano pela frente. Eu acho que é interessante, de novo, a área de negócios internacionais não é muito minha praia, né? Tem um colega meu de doutorado, o professor Christian Falasser, acho que ele vai trazer E mais isso, né? E pode te ajudar. Não sei se você já conversou com ele também, né? Se conheço. for, então a gente pode ver. Mas trazendo para a questão institucional mesmo, né? Pegando a base institucional, o que a gente poderia trazer, não sei, eu estou pensando aqui, né? Porque construto proximidade sem medir por distância, proximidade institucional, proximidade organizacional, proximidade cognitiva, proximidade social e proximidade geográfica. Trazer elementos mais de teoria institucional mais recente, né? Ideia de lógica institucional, a ideia de categorias, porque talvez você pegue esses nuances mais regionais, né? Então, Isso, aquela visão lá de negócios nacionais do PENG, de você analisar o país todo por indicadores nacionais para teoria institucional, isso realmente não vai fazer sentido se você tem aquela visão. Talvez mudar qual que é o lado de teoria institucional que você está pegando para pegar esses nuances institucionais dentro do país. exato. Luana, acho que a Luana levantou a mão, né? Tem ponto. Leandro, a gente também deve estar um pouquinho apressado com o tempo. Vamos até 9h33 com essa discussão, tudo bem? Daí a gente consegue seguir. Tudo Perfeito. bem. Era só um ponto. Eu queria entender o que que ele considera como desempenho. Eu não entendi, eu estava até tentando ler aqui no artigo. É o desempenho econômico, é o desempenho na comunicação, na adequação institucional? Percepção do desempenho econômico. Porque esses dados Ah, econômicos econômico. não consegue. Em mercados emergentes, isso tudo é maquiado, né? Então a gente trabalha com escalas de percepção de performance. É, aí tem uma escala já desenvolvida, validada sobre isso. Perfeito. Bom, Jonas, muito obrigado, né, pela apresentação. Como eu falei, o trabalho está bem interessante. Esses foram os pontos e, né, querendo discutir, aliás, para todos os autores, né? Tá aqui, deixa eu deixar meu e-mail, se alguém quiser discutir algum ponto ou outro posteriormente, à vontade. Deixa eu colocar meu e-mail aqui. Estamos abertos aí. Naish, agora é o senhor, né? Vamos para o último trabalho dessa sessão. O microfone está desligado. Vamos embora. Vocês me escutam bem, Você né? você vai apresentar Vou apresentar, acho que é ou... mais rápido, mais prático. Tudo bem. Deixa eu ver aqui, deixa eu dar um share aqui, ver se a gente acerta aqui. Eu uso mais o Google Meet aqui, não gosto muito do Zoom, não. Tá divulgando, tá, minha tela tá com vocês aí? Não. Tá assim. Espera aí. Mas não tá em modo apresentação, ou tá?
Agora tá, né? Agora Agora está, sim, agora está. agora Ah, está. beleza. Bom, vamos falar aqui. O nome do trabalho é Cocriação de Valor em Empreendedorismo Digital na Transformação Digital de uma Empresa Familiar. Meu nome é Naish, tenho esse nome estrangeiro, mas eu sou paraibano, tá? Esse sotaque aqui a gente não deixa nunca de lado. Esse trabalho foi feito comigo, aí é o terceiro trabalho da minha tese aí, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre ela. Fiz aí em conjunto com o professor Beni, o professor Edmilson, o Luiz Fábio e o professor Ademir, né? Ortega também, tá? Então, como é que a gente caminha aqui de agenda? A gente vai falar sobre uma introdução bem rápida, problema e questão de pesquisa, fundamentação teórica, método, análise e discussão dos resultados, contribuições e conclusões, limitações e avenidas futuras e as referências que estão mais aqui expostas do que eu vou falar, né? Então vamos para a introdução, né? Na introdução a gente traz aí basicamente a cocriação de valor, empreendedorismo digital e a transformação digital. Toda a minha tese é em cima de cocriação de valor e empreendedorismo digital. O primeiro trabalho aí foi um RSL, o segundo um estudo empírico relacionando um quantitativo, né? Relacionando os dois construtos. E conceitualmente a gente trabalha como cocriação de valor, basicamente a criação de valor em conjunto entre stakeholders e organizações. Esse conceito aí evolui um pouco, saiu aí basicamente os conceitos de cocriação de empresa com consumidor e passou a ser entre empresa e diversos stakeholders, não só o consumidor. O empreendedorismo digital é um empreendedorismo que nós conhecemos aí, ele basicamente crivado de soluções, tecnologias, meios e processos digitais, né? Ou seja, tem risco, incerteza, inovação, que são as três características básicas do empreendedorismo, e juntando isso aí com o empreendedorismo, juntando isso aí com o meio digital e as tecnologias digitais. E transformação digital, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Assim, o senso comum pensa que é somente colocar tecnologia, não é tecnologia, é processo, é mudar aí a cara de uma empresa, de uma organização e da sociedade como um todo, tá? Ou da comunidade, né? Contribuições do trabalho aí a gente tem a gente mostra o entrelaçamento entre os conceitos, né, de cocriação e empreendedorismo digital dentro de um processo de transformação digital, e traz aí basicamente 5 clusters ou 5 temas que onde eu fiz o estudo de caso, trabalhou em cima. A gente faz um estudo de caso único, né? E a gente organiza o trabalho aí nessas lógicas que eu passei para vocês aí no roteiro. O problema de pesquisa é que a gente tem os fenômenos são pesquisados de forma separada, né? A cocriação é pesquisada de um lado, o empreendedorismo é de outro, e ainda estão bem em evolução esses dois conceitos, e a gente está entrelaçando esses caras aí. E aí a gente vê muito estudo teórico de um lado, estudo teórico do outro, e aí faltam estudos empíricos, e a gente tenta colaborar com isso, trazendo isso aí não só para pesquisa, né, pesquisadores, como também para empresas em geral. Tá? Nossa questão é como a cocriação e a cocriação do valor empreendedorismo digital se relacionam no processo de transformação digital de uma empresa familiar. Nossa fundamentação teórica, eu já falei aqui um pouco sobre criação de valor, sobre cocriação de valor em empreendedorismo digital, já falei um pouco ali na introdução. E tem mais 2 pontos ali, né? O varejo omnichannel nada mais é do que a gente tem ali, indo bem na simplicidade, a gente tinha lojas físicas atuando diretamente com clientes, e hoje a gente tem uma série de pontos de contatos aí que coloca o cliente em contato com a empresa, né? Você está falando de redes sociais, a gente está falando de internet, a gente está falando aí de aplicativos, de vários meios em que você faz com que a empresa converse com o cliente, não mais só pelo aquele ponto físico ali. E o consumidor, por outro lado, também cada vez mais conectado com as empresas, com as organizações, e cada vez mais opinando ali, influenciando na formação do produto, do serviço e, consequentemente, do valor que a empresa se dispõe a entregar para ele ali. Tecnologias digitais são basicamente aí artefatos, plataformas, e infraestrutura que levam processos novos, que levam formatos novos de estar trabalhando na empresa. Transformação e disrupção digital, a diferença é que a disrupção, ela realmente quebra com todos os parâmetros, todos os paradigmas das organizações e do mercado. Então, processos de disrupção digitais são diferentes em relação à transformação por causa disso, porque eles são mais agressivos e batem ali nas empresas incumbentes, né, que são as tradicionais.
Nosso método é um estudo de caso. A primeira fase a gente fez uma definição aí do design, escolhendo o tema, definindo as unidades de análise, né, e o cronograma de execução. Fase 2, uma preparação com coleta e análise aí, elaboração de questionário estruturado, semi-estruturado, perdão, realização de entrevistas, seleção e tabulação de dados, dados secundários que a gente utilizou bastante, dados da própria companhia, da organização e etnografia também, da própria organização também, né? E a gente aí triangula todos esses dados aí e traz aí, vai para a fase 3, que é uma análise, que analisa aí do propósito do artigo, né, dos objetivos, respondendo aquela questão, trazendo contribuições teóricas, gerenciais, as limitações e as sugestões aí para pesquisas futuras. Análise e discussão de resultados, indo diretamente aqui para os pontos, né? A gente trabalha com o histórico da organização, é uma empresa familiar de 40 anos que migrou, só tinha loja física, e para uma atuação mais digital, e aí ela fez isso formando 5 pilares aí, para essa transformação digital, né? Com a ampla presença da cocriação, do fenômeno cocriação de valor, e ampla presença do empreendedorismo digital aí interrelacionados, né, das fundação às construções da base, a transformação digital. Isso aqui vem todo um trabalho da liderança e de mudança e de preparação dessa organização para transformar digitalmente. Isso passou aí por uma cultura de inovação, cultura digital e formação de lideranças, ou seja, trazendo aí para as lideranças e para todos os colaboradores essa necessidade de se adaptar ao mundo digital, de inovações, de tecnologias, e com isso tem uma série de implementações de materiais dentro da companhia, programas de incentivo, plataformas colaborativas e plataformas digitais dentro da companhia. Operação Omnichannel, a gente novamente tinha lojas físicas e passou a trabalhar aí com lojas conectadas com o online, e aí o online, a empresa criou todas as redes sociais, né, criou aí uma plataforma de e-commerce, plataforma de comunicação dos colaboradores, com os clientes, e fazendo com que os clientes interagissem diretamente aí com a empresa, nesse sentido aí de criar sugestões, opiniões e etc. e tal, para que eles melhorem a prestação de serviço. Não teve como fazer diferente, a empresa passou por uma reestruturação administrativa financeira, sobretudo pós-Covid, se eu coloco ali no trabalho. Isso passou por organização, né, compliance, governança, organização de conselho de administração, sucessão, tudo isso trazendo aí vários agentes colaborativos, aí co-criando valor também em conjunto, que envolveu aí Fundação Dom Cabral, envolveu programas de incentivo para colaboradores e etc. e tal. Expansão dos negócios, a empresa trabalhava basicamente isolada no seu microambiente ali regional e passou aí a construir estratégias com sistemas de educação, estratégias com os próprios colaboradores, com startups para a criação de valor, para inovação, Shark Tank dentro da companhia. Então, expandiu-se isso para vários negócios, também diversificando receita também. Investimento em TI não tem como acontecer em tecnologias digitais, plataformas digitais, ERP, que conecta agora não só lojas físicas, mas lojas físicas e o mundo digital. E como conclusões e contribuições, assim, pela nossa análise, né, as relações entre os fenômenos são claras aí, né, e dentro do contexto da transformação digital, isso ainda corrobora os ensaios teóricos, aí, estudos teóricos anteriores que a gente puxou. O papel dos stakeholders na construção de cultura e inovação é fundamental, e aí stakeholders internos e externos. Eu trago um pouco também no meu segundo artigo, engajamento de colaboradores, com stakeholders internos. A omnicanalidade é uma estratégia de interação com clientes, não tem para onde correr, né? Você não pode mais se isolar dentro daquele teu ambiente físico, daquele teu microambiente. Isso se você quiser se digitalizar, se quiser entrar no mercado mais competitivo. É importante ter solidez financeira e construir alianças de negócio para diversificar a atuação, diversificar a receita, né? E conhecer e ter acesso a novos conhecimentos. É importantíssimo destinar investimento e destinar uma parcela do orçamento da companhia para isso. E a gente separa duas contribuições para gestores, né, e organizações, trazendo aí ações e estratégias que podem ser replicadas,
E também para a teoria, né, que a gente entrelaça esses dois fenômenos aí, reforçando a importância aí de estudá-los em conjuntamente e não de forma isolada, e abrindo horizontes para novas pesquisas. Limitações, eu estudo em caso único, generalizações precisam ser pensadas, o corte foi longitudinal de 6 anos, e a gente precisa de mais necessidade de estudos empíricos e quantitativos para maior aproximação da teoria e da prática e reforço dos achados teóricos. E aqui as referências, e um obrigado aí, passei aí uns 1 minutinho, 2 minutinhos aí, mil perdões aí, realmente a gente tem que correr um pouco com as coisas aqui. Então vou descharear aqui o negócio. Perfeito, adorei o neologismo. Vamos aí Stop share. discutir. Alguém tem algum ponto que queira tratar? Obrigado, Nash, pela apresentação. É um trabalho bem interessante. Alguém quer trazer algum ponto? Esse trabalho, assim, virou 16 páginas, mas ele tem 30, tá? Então deixa eu até começar com algum ponto aqui que me chamou a atenção, tá? Vamos a ele. Deixa eu colocar pelo mais simples, tá? Não, acho que esse não é mais simples, não. Deixa eu até voltar para minhas anotações aqui. Tá, deixa eu pegar o trabalho, que eu também fiz anotação do trabalho. Inclusive, Primeira pode ser, coisa. pode falar, professor, desculpa. Não, acho que o primeiro ponto que sempre me pega, tá? É essas diferentes nomenclaturas, tá? Eu conheço o professor Edmilson, né? Foi meu professor, né? Também Uma sou fera, egresso da né? Uninove. É. E um ponto que me pega é o seguinte: na hora que você começa a diferentes conceituações, né? Empreendedorismo digital, empreendedorismo social e tal, eu acho que tem que ficar muito claro, e eu não senti que está claro, talvez eu possa até ter perdido alguma coisa, no que isso se difere do que seria o empreendedorismo tradicional, né, no trabalho. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, se a gente for pegar aquela visão lá do empreendedorismo, que empreendedorismo é ação lá, agora esqueci o nome dos autores, aquele artigo clássico acho que no mês de 2000, que é empreendedorismo é ação de identificar e explorar oportunidades no mercado, né? O quanto que isso difere do empreendedorismo digital. E aí, uma questão que eu percebi mais ao longo da sua apresentação, não sei se está correta essa percepção, que o empreendedorismo digital se relaciona muito mais com o intraempreendedorismo do que o empreendedorismo voltado para fora da organização, né? Eu acho que isso, não sei se é uma coisa que pode trazer essa definição, mas se faz sentido. E analisando a sua pergunta de pesquisa, ela traz um outro ponto que me chamou a atenção. Será que a gente não está trabalhando com coisa demais aqui, né? Então, na hora que a gente vai trazer a pergunta de pesquisa, ela vai dar como a cocriação de valor e o empreendedorismo digital se relacionam no processo de transformação digital de uma empresa familiar, né? Por que que eu estou falando isso? Na hora que a gente olha essa pergunta de pesquisa, e aí talvez isso justifique as 30 páginas que você falou, cria essa expectativa, então, de ter um referencial para falar de cocriação de valor, um referencial para falar de empreendedorismo digital, De um transformação. referencial para falar de transformação digital e também colocar o contexto de empresa familiar. Na hora que você olha o empreendedorismo dentro do contexto de empresa familiar, é uma outra coisa, né? Claro que são elementos que delimitam o seu estudo, mas será que a gente não está trazendo muito ingrediente para esse bolo todo? Respondendo as perguntas, professor, acho que a questão da pergunta de pesquisa, quem tiver a fórmula mágica para fazer essa É o problema. maldita, tem que escrever 10 livros, porque a gente faz, refaz, revisa, trevisa, é um negócio assim incrível. E toda vez que você lê o seu trabalho uma semana depois, ou 2 semanas depois, ou um ano depois, você acha que você podia revisar. Então, a sua colocação para mim é completamente pertinente. As perguntas e os objetivos muito longos, a pergunta longa, isso atrapalha bastante. Eu acho que eu vou revisar isso. Alguns pontos desses já foram colocados pelos revisores do trabalho aqui no SEMEAD e também no SINGEP, né, e que a gente mandou também para lá no SINGEP. Então, esse é um ponto que eu achei bastante importante para o professor trazer e eu vou revisar. Eu acho bem pertinente o que o professor está colocando, porque realmente o foco do negócio é o empreendedorismo digital junto com a criação de valor, num estudo de caso, né? Por um acaso, ele está dentro do contexto ali da transformação da companhia e etc e tal. Então, isso eu acho que é um ponto relevante. Sobre o empreendedorismo digital e o empreendedorismo convencional e o intraempreendedorismo, conceitualmente, a grande diferença disso é que do empreendedorismo convencional para o digital, a gente tem basicamente ou tecnologias digitais ali no meio, ou meio digital onde esse empreendedorismo está acontecendo. Então, perceba que
Tem vários conceitos, tá, professor? Mas, assim, em linhas gerais, é você pegar ali, eu até resumo isso ali como trazendo os três elementos principais do empreendedorismo, que é inovação, risco e alguma outra coisa, daqui a pouco eu me lembro, e trazendo em tecnologias digitais no meio. Tanto é Perfeito. e aí, consequentemente, o que que acontece? Esse empreendedorismo digital, ele pode acontecer por parte do empreendedor individual, a pessoa, e pode acontecer, como no caso aconteceu, através do intraempreendedorismo digital. Percebe? Então, o empreendedorismo digital é um formato de empreendedorismo que pode ser originado pelos esses dois atores, ou o indivíduo ou a empresa, e na empresa bate exatamente com o que o professor está falando aí, que seria um intraempreendedorismo, só que crivado aí de soluções digitais, meios digitais, processos digitais, Não, etc. e tal, tá? não, eu entendo, mas é que o ponto que eu pego. Ah, desculpa, pode falar, Nash. Tanto é, professor, para você ter uma ideia, o meu segundo artigo, que é um estudo empírico quantitativo, eu apanhei aí praticamente um ano para encontrar escalas para medir esse maldito desse empreendedorismo digital, tá? E aí, as escalas que a gente encontrou, tem aí poucas escalas próprias do empreendedorismo digital, e a maioria das escalas são escalas de adaptação, onde eu pego ou o empreendedorismo corporativo, que é a mesma coisa que intraempreendedorismo, ou orientação empreendedora, ou eu junto os dois e formo uma escala nova para empreendedorismo digital. Então, o que o professor fala faz todo sentido, se confundem sim em alguns momentos, né? Isso é papel meu aqui como escritor, né? E aluno de tentar desmistificar isso no meu texto, que parece que não ficou tão claro e que eu tenho que melhorar. Não sei se eu consegui Não, acho que explicar. não conseguiu, e é um desafio, né? Porque entra um pouquinho da minha criticidade, talvez a ignorância também no tema, mas um ponto que eu sempre pego quando a gente pega essas diferentes nomenclaturas, né? Você falou, por exemplo, que o empreendedor digital é aquele que vai aplicar meios digitais no processo do empreendedor. Vamos resumir, tentar resumir dessa maneira. Mas uma coisa que está dentro da definição de empreendedorismo é o empreendedor é aquela pessoa que utiliza os recursos disponíveis para explorar as oportunidades. Então, na verdade, o digital é um recurso disponível para o empreendedor. Então, eu não vejo como Sim. você cria uma mudança, né, no próprio conceito, né? Você está vendo mais uma aplicação do conceito, mas de novo, é um pouco da criticidade, um pouco também de não conhecer a fundo o tema, mas é legal a gente pegar isso e Tem ficar um, bem claro. O professor tem uma ideia, a gente tem aí alguns trabalhos sobre empreendedorismo digital e tem um trabalho recente de 24 agora, que é do Justin Paul, que ele traz ali, que é exatamente uma RSL sobre empreendedorismo digital. Então, foi a primeira RSL que eu vi sobre o tema, né, que traz aí uma Interessante. pancada, ou seja, é um negócio novo, relativamente novo. Então, essa miscelânea aí de entendimentos é uma confusão mesmo, mas é um bom ponto, professor, obrigado. Perfeito. E aí, eu acho que dois outros elementos, mas esses são mais tranquilos, né? De novo, voltando e tendo em vista a possível publicação futura, né? A sua introdução, eu achei que ela tá um misto de introdução com resumo Referencial teórico. executivo. Não, não, com esse resumo executivo, né? O sumário executivo, agora eu não lembro. Essa semana tá corrida, minha cabeça tá uma salada de nomenclaturas aqui. Por quê? Por causa dos dois últimos parágrafos, né? De Ah, apresentar já alguns resultados e de você trazer algum elemento de contribuição já na introdução. Eu acho pouco usual e nessa minha cabeça de se confundir um pouquinho do que seria um sumário executivo, né? Mas, de novo, acho que é legal na hora que você olhar para onde você for publicar, qual que é a prática da revista, né? Se não, é perfeito. deixar esses dois elementos no sumário ou se pode trazer ali na introdução. Isso é importante. E aí um ponto que eu falei para o Fernando que eu acho que se aplica também, uma tabelinha, um quadro no final da análise de dados facilitaria muito Professor, eu o tenho entendimento do aqui trabalho. acho que umas 8 tabelinhas para empurrar nesse trabalho aqui. Ah, Por exemplo, quando você vai falar ali das tecnologias, dos programas, ficou uma salada, ou seja, o leitor não consegue sequenciar. Eu tenho uma sequência dessas ações, eu tenho ali uma cronologia disso, entendeu? Num gráfico. é, eu acho que Então, pode ser dito o seguinte: qual a categoria de análise, qual entrevistado falou aquela sim, categoria de análise e o que disse.
né? Já Acho que tem. ao final dos resultados, acho que isso já dá uma luz ali, porque chega uma hora que você se perde e fala, peraí, quem falou o quê? Onde que está acontecendo? Falou O o que que foi dito quê? ali? Perfeito, 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 Acho perfeito. que já dá uma ajudadinha boa. Pessoal, né? Desculpa a informalidade, eu sou um pouquinho informal mesmo, mas acho que terminamos aqui, né? Não sei se alguém tem algum ponto, né, alguma coisa que queira trazer, são trabalhos bem interessantes, né? Acho que todos com um belo potencial de publicação. Né? O Jonas aí já está na peleja há bastante tempo, Jonas, que tudo dê certo esse ano aí, que venha, que eu gostaria, é um trabalho que eu gostaria de ver publicado. Acho bem legal o ponto de vista. Não sei se alguém tem alguma outra contribuição, queira trazer mais algum ponto, mas a minha parte, muito obrigado pela presença de vocês nessa sessão. Uma sessão bem proveitosa aqui. Obrigado a todos, Obrigada, pessoal. professor. Obrigada. Obrigado também. Até mais, gente. Obrigado Até. Até também. mais. Obrigada. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Boa sorte aí. Boa sorte, Luana. Boa sorte, Fernando, aí nas defesas. Obrigado. Tô Até as precisando. próximas Obrigada, edições. obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.